Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que os senhores terão acesso a esse vídeo. O que me traz aqui hoje são dois aspectos, um informativo e o outro em relação ao nosso porte de arma. Por algum período, lapso temporal, eu estive afastado dos grupos dos guardas municipais aqui do estado de Alagoas, em virtude de questões profissionais e pessoais. Há um bom tempo eu venho me dedicando exclusivamente às questões das guardas municipais aqui no estado de Alagoas e tenho deixado a minha vida funcional um pouco esquecida. Então eu resolvi resgatar esse período que eu passei, me dedicando exclusivamente às questões dos guardas municipais aqui do estado de Alagoas, para me profissionalizar, me qualificar e alcançar outros objetivos que eu tenho traçado como metas para mim. E graças a Deus eu consegui o meu objetivo, eu consegui dar um upgrade na minha carreira funcional, buscando mais conhecimentos, para passar para os senhores e para evoluir como profissional e como cidadão. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Diogo Ribeiro, eu sou guarda municipal do município de Almiro Gouveia. E tenho tentado ajudar as guardas municipais, não só do meu estado, como dos demais estados, no crescimento linear, na busca de informação, de qualificação e de representação de qualidade. Superada essa fase, eu trago informações aos senhores relativas ao porte de arma de fogo. A Polícia Federal, ela publicou uma instrução normativa, a IN 201, que vem esmiuçar o decreto 10.630, que trouxe para nós guardas municipais, no seu artigo 24A, a questão da efetiva necessidade declarada em virtude da função ocupada. E, inacreditavelmente, a Polícia Federal ela distorceu tudo isso. A instrução normativa ela não tem caráter de modificar o que a lei determinou, o que o decreto regulamentou. Ela só tem a função de esmiuçar, ela não pode acrescentar critérios ou subtrair critérios. É só disciplinar o que já está expresso. E na instrução normativa 201, a Polícia Federal esqueceu totalmente o decreto 10.630 no quesito artigo 24A, que determinava que o porte de arma seria deferido para aqueles integrantes daquelas categorias constantes do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826. Então, nós da Associação Nacional dos Guardas Municipais, nós entramos com alguns pedidos de porte e hoje, às 7h27 da manhã, eu recebi um comunicado da Polícia Federal via e-mail indeferindo um pedido de porte de arma, lastreando o despacho em mera subjetividade. Diz o despacho que exercer a função tipicamente de risco por si só não caracteriza ou não autoriza a concessão do porte de arma. O que é esdrúxulo, porque o próprio decreto 10.630 ele disciplina que o porte será deferido. Preenchidos os requisitos, ele tem que ser deferido. E a Polícia Federal ela vem legislando, ela não vem cumprindo o que a lei determina. Então existem, eu acredito que seja no Ceará, que tem, eu acho que é o presidente do Sindiguardas de lá, que ingressou com um pedido na Justiça Federal de suspensão da instrução normativa, porque veio dificultar a vida do guarda municipal, não só na questão de defesa pessoal, quanto na profissional, exigindo mais ainda do que a instrução normativa anterior exigia. Então, cada vez mais a Polícia Federal ela vem se tornando um órgão de fiscalização arbitrária. Ela não cumpre exatamente o que está expresso na legislação. Não cabe à Polícia Federal modificar a lei, nem modificar os decretos. Não é de sua competência. Ela tem que, através da instrução normativa, esmiuçar aquilo que já foi dito na lei e no decreto. Então ela vem prejudicando sobremaneira a aquisição
do porte de arma de fogo pelos guardas municipais. Existem duas vias. A primeira via é ingressar com ação judicial, um mandado de segurança, após a negativa da Polícia Federal, e normalmente ela abre espaço para você fazer o recurso. E o recurso foi feito hoje. Eu acabei mais ou menos umas 7, 8 horas de fazer o recurso. Ele tem algumas laudas, salvo engano são 16 laudas. O lapso temporal para confeccionar essas laudas ele tem que ser baseado na legislação. A gente tem que buscar o arcabouço probatório para demonstrar de plano à Polícia Federal que houve o equívoco e precisa ser superado. Então foi feito essa fundamentação, esse recurso. Eu ingressei hoje e amanhã eu vou me dirigir até a Superintendência da Polícia Federal para entregar um ofício pleiteando explicações da Polícia Federal, porque como usuário dos serviços e como cidadão eu tenho direito, a legislação ampara, a lei de acesso à informação ela ampara, a Polícia Federal não pode se furtar a apresentar essas informações. Se não couber a superintendência aqui em Alagoas, ela precisa evoluir para a instância superior que possa responder esses questionamentos. A lei também disciplina o lapso temporal que deve ser levado em consideração para a Polícia Federal responder. Um dos pedidos de posse formulados por mim, ele demorou mais de 70 dias. Eu acredito que esse foi o lapso temporal específico. E a própria regulamentação no site da Polícia Federal determina que a apreciação do pedido de porte ela se dá em no máximo 60 dias. Eu entrei em contato com a Polícia Federal, fui informado que a delegada responsável estava de férias e tinha muito processo acumulado com ela. Já o outro delegado que iria assumir, eu acho que eles iam compartilhar aí as competências, ele estava dando andamento, então ficou aqueles anteriores a ele para a doutora Anne, e após assumir lá o cargo na Delearme, ficou para esse outro delegado, que me fugiu agora o nome. Então a gente está tentando buscar uma forma administrativa e também jurídica para resolver essa situação, para tentar forçar a Polícia Federal, não de uma forma imperativa, mas por imposição da lei, não por vontade própria, mas por imposição que a lei assim determina. A administração pública e os seus órgãos devem se pautar pelo artigo 37 da Constituição. Legalidade é o principal, e o ato da Polícia Federal na IN 201 é ilegal, porque ela acrescenta critérios aquilo que não deveria ser modificado, deveria ser esmiuçado, os critérios básicos. Nós não discutimos aqui a necessidade de se demonstrar capacidade psicológica e técnica. Não cabe na cabeça de nenhum cidadão, de nenhum operador, de nenhum profissional autorizar ou outorgar o poder a alguém conduzir um equipamento de extrema letalidade como uma arma de fogo sem o devido preparo. Ele precisa pelo menos demonstrar que tem a capacidade psicológica e a aptidão para o manuseio de arma de fogo, que no nosso caso é os testes relacionados ao porte de arma de fogo, que são aqueles 44 disparos. 10 disparos a 5 metros, mais 10 a 7 metros e depois mais 24 disparos no alvo 4 cores, sendo 6 em cada cor, ao comando do instrutor. Nós não questionamos isso, porque nem eu e nem ninguém que tem sã consciência, ele admite que alguém possa portar um equipamento com um grau de letalidade imenso sem o devido preparo. A gente precisa ter certeza, ou pelo menos uma grande margem de certeza, que ao empregar o equipamento a gente vai atingir o nosso objetivo, que é repelir injusta agressão e não tirar a vida de terceiros, de cidadão de bem e inocente. Então a gente está buscando esses caminhos. O que nós esbarramos são nas competências. A Associação Nacional ela tem uma limitação jurídica em virtude de só representar os seus associados.
Já os sindicatos, ele tem uma abrangência erga omnes. Eles representam, sem necessidade de outorga posterior, todos os guardas municipais. Então, eu convido aqui os dirigentes do Sindiguardas Alagoas, se quiserem se juntar conosco para que a gente possa elaborar uma peça para ingressar na Justiça Federal em desfavor da União, da Polícia Federal, das superintendências, para que revejam essa instrução normativa e que cumpram o que o decreto determina e não tentem legislar de forma prejudicial às guardas municipais. Caso eu não obtenha nenhuma resposta da nossa instituição, o Sindiguardas, eu convoco os senhores guardas municipais aqui do estado de Alagoas a formar uma comissão para que a gente possa ir até o nosso sindicato e compeli-los a defender os nossos interesses. Não cabe mais a interpretação de que tão somente o guarda municipal porta a sua identidade funcional e o seu CRAF válido, e isso vai isentá-los de qualquer responsabilidade. Não é verdade. Nenhum desses defensores eles se responsabilizam pelos prejuízos advindos dessa conduta. É bem verdade que em algumas abordagens, tanto policiais civis, militares, policiais rodoviários federais, eles entendem de forma mais abrangente a legislação. Mas foi por isso que justamente o decreto 10.630 foi editado, dando a possibilidade e a garantia que o guarda municipal, mesmo não tendo o seu porte funcional, ele possa adquirir o porte particular para defesa pessoal. Bastando tão somente ele fazer um requerimento e a Polícia Federal tem que deferir. Nesse caso, a Polícia Federal está obstando o cumprimento dessa determinação. Então, caso os senhores guardas municipais tenham interesse em formar essa comissão para que a gente busque a solução juntos, eu estou à disposição. Mais uma vez, nós não precisamos mais depender de interpretação diversas. Nós temos o caminho legal, e o caminho legal é sempre mais fácil, porque vai evitar uma condução coercitiva sem necessidade, uma exposição da imagem do guarda municipal sem necessidade, a apreensão da arma do guarda municipal sem necessidade. Então, já passou do tempo de nós, guardas municipais, andarmos com as nossas próprias pernas e não ficar dependente da interpretação ou da benevolência de outro órgão de segurança pública. A nossa instituição Guarda Municipal, ela será forte se nós, guardas municipais, formos fortes. Nós não sabemos a força que temos. Eu comparo as guardas municipais como um elefante preso por uma das patas a uma linha de costura. É muito frágil, não consegue segurar. Mas infelizmente a gente incutiu nessa trajetória aí das guardas municipais o sentimento de dependência de outros órgãos. Nós temos que buscar a nossa independência, ou então a gente não vai crescer nunca. Uma coisa que me levou também a me afastar um pouco das discussões nos grupos de guardas municipais é que eu percebi que as discussões destoavam muito do nosso objetivo principal, que são melhorias para a nossa categoria e evolução. Não dá para a gente se prender tão somente ao porte de arma. O porte de arma é importante, sim. O porte de arma garante a sua vida? Não. Se bem utilizado, utilizando a técnica policial, o conhecimento, você pode se sair bem de uma situação adversa? Sim. Mas isso é garantia 100% de efetividade? Não. Nós precisamos buscar condições de trabalho, nós precisamos buscar valorização, nós precisamos buscar aparelhamento, nós precisamos buscar formação e qualificação. Concomitante a isso tudo, vem a questão do porte de arma, em conjunto e nunca separado. Então eu agradeço a atenção de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Diogo Ribeiro, sou guarda municipal do município de Almeida Gouveia. Estou apto e disposto a contribuir com a nossa categoria e preciso do apoio dos senhores. Então, por isso, mais uma vez, eu convoco os senhores e as senhoras guardas municipais do estado de Alagoas a montar um grupo de trabalho voltado a cobrar da nossa instituição sindical
o cumprimento dos nossos anseios, ouvir mais a categoria, lutar de forma mais consistente e contundente pelos direitos dos guardas municipais. A exemplo do que está fazendo o presidente do Sindicato do Ceará, fez a parte dele no estado dele, conclamou as outras instituições a trabalharem em conjunto, a ingressarem com diversas ações na Justiça Federal em desfavor da Polícia Federal, da União e dessa instrução normativa que veio prejudicar, veio dizer mais do que a norma diz.